Olá pessoal, geralmente eu trago dicas mais voltadas pro aqui e agora, pros estratégias, mas eu vim falar de um assunto totalmente diferente. Teve algumas pessoas que me perguntaram sobre crenças, e eu tenho várias. E claro, como eu sempre digo, não existe uma verdade absoluta. Essa crença é minha. Partindo do mundo mais espiritual, de crenças que acabam conversando um pouco também com a metafísica, a física quântica, com psicologia, com neuropsicologia, né? Com psicanálise. Eu tenho a seguinte crença. Todos nós temos os chakras, né? Minha crença, repetindo. E o nosso chakra base, ele é responsável pela criação. Não é à toa que a criação das pessoas também é feita no chakra base, né? Então, essa energia, quando ela tá desequilibrada, quando você não confia em si mesmo, também tem a ver com autoestima, certo? Você acaba bagunçando a sua vida. E com isso, muitas vezes, ocorrem coisas, aí já entramos na teoria do caos, para que você tenha que ser forçado a utilizar essa energia. E aí você fica com raiva, porque a raiva também vem desse chakra, e ao contrário do que muitas pessoas dizem que a gente tem que ser zen o tempo inteiro, que não é para ser zen o tempo inteiro, é para você agir, não reagir. Não quer dizer que você não vai ter raiva, não quer dizer que você não vai sentir frustração, quer dizer que você não precisa reagir na hora da raiva, mas você pode utilizar a raiva como um impulso para você criar ou para você sair daquela estagnação que você tá, porque a energia da criação também vem desse chakra base. Por exemplo, quando você tá com uma raiva muito grande de você tá nesse lugar que você tá, que não vai para frente, você não prospera, você vai usar essa raiva para te impulsionar a ir para algum lugar. Então, em teoria, isso não é algo ruim. Tem gente que fala que é a energia da Kundalini, tem outras pessoas que falam que isso também seria, como posso dizer, um impulso de você utilizar bastante do teu viés de confirmação, da tua intuição, né? Muita gente fala que é a intuição, que você vai lá e fala, vou fazer. Usa esse impulso, né? Pra fazer, e aí as coisas dão certo. Porque quando a gente racionaliza muito, acaba que a gente não faz, procrastina. E a procrastinação, né, o perfeccionismo para fazer as coisas certas, nada mais é do que a procrastinação disfarçada com o nome bonitinho. E não é assim. Muitas vezes a gente também não faz porque a gente tem medo de soltar algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de pensar, gosto não, na verdade eu tenho a crença de que toda vez que a gente está escolhendo algo, a gente também está abrindo mão de alguma coisa. Seja de ser aquela pessoa que todo mundo, que era boa para todo mundo, mas que era ruim para si mesmo, mas que todo mundo gostava de você porque você era bom para essas pessoas, mas consequentemente, quando você abre mão de ser bom para todo mundo, para você ser bom para você, você vai ter que abrir mão de ser amado ou ser aceito por determinadas pessoas. Então, escolher é você ter noção e a concepção de que em algum momento, quando você escolhe, você está deixando de escolher também algumas coisas. E quando você deixa de escolher, também é uma escolha. Ah, mas que papo de doido, papo confuso. Quando você deixa de se escolher, você está escolhendo outras pessoas ao invés de escolher a você mesmo. É duro de ouvir, mas é a verdade. O Hélio fala, né, em algumas palestras dele que não é necessário sofrer para poder evoluir. Tem até um vídeo que se chama Para Evoluir
precisa sofrer? Minha resposta é não. Mas como assim, tal? Você pode ver um exemplo de uma outra pessoa fazendo aquela determinada coisa que não deu certo e essa pessoa sofreu, e você não precisa sofrer também. Você pode aprender com o exemplo do outro sem você ser o exemplo. E eu gosto muito de aprender com o exemplo do outro sem eu ser o exemplo, porque provavelmente se eu teimar e ir lá fazer, eu vou ser usada de exemplo e eu não quero, entende? A dor, ela não é opcional. Você, infelizmente, algumas coisas que te frustram, você vai sentir a frustração. Mas quanto mais você tentar evitar sentir aquilo naquele momento, mais você vai prolongar o sofrimento. Por isso que eu digo, a dor é obrigatória, você vai sofrer. Mas você vai sentir, mas o sofrimento, ele é opcional. O sofrimento, diferente da dor, ele não é sentido naquele momento e depois passa. O sofrimento, ele é sentido todos os dias um pouquinho porque você evitou sentir no momento em que deveria. E aí você vai prolongando até que aquilo vire um acúmulo e você exploda. Então a dor, ela é obrigatória. Infelizmente, em algum momento da tua vida você vai passar por algo que é dolorido. Mas continuar sofrendo por algo que já deveria ter sido superado só porque você não quis sentir no momento, é opcional teu. Ou você sente naquele momento, ou você vai se martirizar e sentir todos os dias um pouquinho. A dor é opcional, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Acredito que seja isso que o Hélio tenta falar. Outra coisa que eu venho me questionando um pouco, é referente a ser aceito. A gente muitas vezes tem uma necessidade ridícula de ser aceito, de ser escolhido, mas na verdade, quando a gente tem essa necessidade é porque a gente ainda não se escolheu. Aí eu li um livro que peguei até emprestado, esse livro é muito bom, que é Roube como um Artista. Valeu, Laure. E tem uma parte que diz assim que validação é só pro seu cartão de estacionamento. Ou seja, desde que você fez porque você quis e você sabia que tinha consequências, a opinião do outro não é importante. Você fez porque você quis. Você fez algo para você. A opinião do outro sobre aquilo não vai mudar a sua opinião sobre o que você fez para você mesmo. Então, validação é só para cartão de estacionamento. Que a gente sabe que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá a gente, meros mortais. E uma grande lição que eu aprendi e que tenho ensinado a mim mesma e ao meu cérebro, que talvez pessoas que procrastinem muito precisem aprender, que isso é uma dica, termine mesmo que esteja uma bosta. Ah, mas você começou um projeto que iria ser magnífico, gigantesco, ia ser maravilhoso, mas aí você começou a ficar entediado, porque, claro, a empolgação do início não é a mesma empolgação da recorrência. Termine. Se você começou, termine. Mesmo que você esteja achando um lixo, no final você vai olhar aquilo e você vai perceber que não ficou tão ruim quanto você pensava. Que na verdade ficou até melhor do que você imaginava. Mas que se você tivesse deixado de fazer simplesmente porque você não estava mais empolgado, você teria deixado de criar algo que é útil para você e para outras pessoas também, e que pode ser o que venha te trazer ganhos. E entrando nessa questão de ganhos, eu quero deixar uma dica muito importante para vocês, que é: não aceitem críticas construtivas de quem nunca construiu nada, e passem a aceitar conselhos, entre aspas, ou críticas e exigências somente de quem te traz algo, quem tem algo a te acrescentar. Pessoas que têm um relacionamento bosta não tem o porquê dar conselho sobre relacionamento. Que você não conseguiu ser feliz ou concretizar o próprio relacionamento, não vai conseguir dar bons conselhos para os outros. Pessoas que não estão construindo, seja no ramo empresarial ou seja se desenvolvendo, né, profissionalmente ou assim mesmo,
não aceite conselhos dessas pessoas, porque o que é que elas têm a te acrescentar? Absolutamente nada, principalmente se você aceita a crítica de quem não tá construindo nada, nem tá conhecendo a si mesmo. Não faz o menor sentido. E, por último, e não menos importante, tudo aquilo em que você vê no outro como algo grandioso, que talvez você até critique porque é um pouquinho de inveja, na verdade, é algo que já existe dentro de você. A gente entra na parte de sombras de Jung fala, né? Mas é porque você sabe que você tem o potencial e talvez você critique um pouco aquela pessoa porque você sabe que você tem o potencial, só que você ainda não teve coragem para se arriscar a fazer aquilo. Então se arrisque. Se você critica no outro é porque está dentro de você, ou se você vê isso de forma deslumbrada do outro, admira muito, também está dentro de você. Só falta um passinho, só falta você se arriscar, que seria a sua sombra. Então não fique na sombra do outro. Arrisque-se, admire o outro e arrisque-se. Pare, analise e vá atrás daquilo que você quer. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra você, se você tem plena convicção de que vai dar certo, é porque vai dar certo. Tem, acho que é um meme, alguma coisa assim, um reels que eu vi que é: você deseja muito aquilo porque no futuro você já tem. E o que é o tempo, senão uma concepção que a gente tem de como os dias passam ou como nosso corpo envelhece. É isso. Não se esqueçam de deixar um likezinho, se inscrever aqui e continuar aí que nos próximos dias, quando tiver mais insights, eu trago pra vocês. Beijo.